conhece muito bem a cidade de São Paulo, né? E sempre que a gente fala aqui, a gente fala nas belezas do parque, do Ibirapuera, mas tem um problema que não se resolve aqui em São Paulo, que é a Cracolândia. Sim. E aí, Marina, o que se faz? A Nossa, Cracolândia... a Daisy já deu a postada, né? Nossa senhora, até eu assustei aqui. Não, mas eu acho que tá certo, né? Se quer cuidar da cidade, eu acho que o problema começa aqui. É um problema que a gente tem há décadas já, né? Pelo menos 3 décadas que se arrasta. Já foi pior, tá, Daisy? E eu vejo que esse é um ponto, acho que hoje a gente está numa disputa aí que já começou muito antecipada da prefeitura, né? Do que é o comum, porque já apareceu que além do Nunes, que é o nosso prefeito atual, o Bolo já apareceu como um candidato de oposição, porque foi uma costura que foi feita ainda na eleição do presidente Lula. Então, acho que já foi pior. Quando a gente pega os números da época do Haddad, a gente vê que os números da Cracolândia eram, né, mais de 3 vezes os números que a gente tem atualmente. Então, é óbvio que a política pública que foi implementada naquela época, a Bolsa Crack, a gente sabe que tudo aquilo estimulou muito. Então, tem que aprender primeiro o que não fazer e definitivamente o que a gente não quer que esse tipo de política volte, que é o quê? É uma política de que você passa a mão na cabeça do bandido, de bandidolatria, de achar que é vítima da sociedade. Ao mesmo tempo, o craco resiste. Então, isso aí definitivamente não funciona. O que funciona? A gente consegue ver que alguns países conseguiram lidar com esse problema, né? Algumas cidades conseguiram lidar com esse problema. E aí a gente tem uma combinação. Longe de ser fácil, gente. Se fosse fácil, já estava resolvido. Acho que isso é sempre importante ressaltar. Não existe bala de prata. Mas eu vejo que, primeiro, tolerância zero com crime. Eu acho que é um absurdo a gente ter uma venda de drogas a céu aberto, né, em determinadas regiões na cidade. A gente fala da Cracolândia, mas não é uma Cracolândia. A gente tem pelo menos 5 pontos da Cracolândia hoje na cidade. Então, eu acho que essa tolerância zero com crime, ela é muito importante, lembrando que não é só naquele lugar ali, né? Muitos desses traficantes estão aí em outras regiões e vêm para cá também. Em segundo lugar, tem uma questão de saúde pública, e aí eu sou favorável à internação compulsória, não é uma coisa que só o prefeito pode fazer, mas são discussões que estão acontecendo no Brasil, não só aqui, mas, por exemplo, a gente vê no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está entrando com isso também. O que acontece é que hoje os médicos precisam dar um laudo, então eu vejo que o papel do prefeito qual que é? É de levar isso para a comunidade médica, explicar, você, né, a Dani sabe mais sobre o assunto, explicar a importância disso para conseguir convencer, até ajudar a ter advogados de defesa para esses médicos que são processados, mas a gente vê o seguinte, hoje os números mostram que a gente tem 39% das pessoas que estão ali há mais de 10 anos, então elas não respondem mais por si, é um problema muito mais grave, né? Porque tem humanitário, né? Exatamente, não pode permitir crescer, e aí o que me espanta é que hoje o número de moradores de rua em São Paulo aumentou muito, né, desde a crise, então você tem que tomar um cuidado para ter uma contenção para que esse contingente não aumente, de pessoas que não estavam ali, que não são ainda dependentes químicos, se tornem. Então aí você tem também um programa de assistência social. Mas eu vejo que o programa ali mais grave, que são essas pessoas que estão há mais tempo, é uma questão sim de saúde pública e a gente precisa ter equipamentos que tratem da questão da internação compulsória, que cuidem do dependente mais grave. Tem agora a nova vacina, né, que está sendo testada e tem bons resultados também, que tiram ali o efeito tanto do crack, né, da cocaína, então isso também pode ser usado. Mas é uma combinação disso, acho que tolerância zero com crime e a questão da saúde pública. E você pensa também com relação a medidas imediatas, Marina? Por exemplo, nós vemos ali que o comércio do centro de São Paulo sofre muito, né? Muitos comércios já fecharam as portas e há vários casos, não é, em que esses comércios eles fecham as portas antes, às vezes não abrem por conta de certas movimentações. Como você vê isso a partir dessa necessidade imediata dos comerciantes? E claro, do povo que vai circular ali para consumir também. Vocês estão aqui, né? Exato. Bem no centro, a gente está aqui bem na República. Até para falar, a sede do Novo era aqui. Né? E agora
a gente se mudou ali para Rebouças, perto da estação de metrô, mas um dos pontos, eu não vou mentir, era exatamente isso, porque chegava às 5 horas da tarde e ficava com medo de ficar até mais tarde. Imagina, a reunião às vezes precisa ir até mais tarde, precisa durante o final de semana. Então, imagina, o morador e o comerciante é quem mais sofre, e essas pessoas não podem estar reféns do que está acontecendo. Então, agora eu vejo que as medidas, por exemplo, essa tentativa de diminuir o IPTU dos comerciantes dessa região. Será que resolve? O que os comerciantes falaram é o seguinte, não adianta, porque se as pessoas ficarem na porta do meu estabelecimento, eu não vou conseguir vender. Então, eu vejo que são medidas... É óbvio que qualquer medida para revitalizar o centro, e já tem coisas em andamento que eu acho que precisam ser continuadas e melhoradas, ajudam. Porque se mais empresas vêm para cá, mais famílias vêm para cá, você coíbe também isso. Eu vi uma coisa muito interessante que aconteceu. A gente tem hoje o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva, de Joinville. Ele tem 92% de aprovação. A gente fala que é o contrário do PSOL, né? O PSOL tem um prefeito só de uma cidade grande, que é Belém do Pará, e ele tem 70% de reprovação. Então, enquanto a gente tem 92% de aprovação com o Adriano Silva, o prefeito do PSOL tem 70% de reprovação. Mas o que eu vi lá do Adriano, também tinha uma área degradada no centro da cidade, que também sofria com esses problemas. O que eles fizeram foi uma zeladoria forte. Então, hoje você passa, tem uma calçada bonita, os comércios funcionam, tem parquinho infantil em toda a esquina, o que é incrível, porque você... Né, a população usa a cidade, né? Usa a cidade, e isso mesmo inibe que você tenha esses locais propensos para isso.